tá? Então, pessoal, boa noite, tá? Boa noite a todos. A gente vai dar início ao nosso último encontro, tá? De conteúdo, né? E último encontro de aula online, tá? Sábado, que é considerado sábado letivo, eu vou deixar mais uma lista para vocês fazerem. E na próxima quinta-feira, daí é grau B. Na outra quinta-feira, grau C para quem precisar, tá? Então, logo estaremos finalizando, né, o semestre, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só ver se está certinho. Finalizando o semestre, então, dentro do grau C, tá? Lá no dia 11 de julho, tá? Então, a aula de número 18 é um sábado letivo, onde eu vou deixar uma lista, tá? Eu vou preparar ela provavelmente amanhã. Vou deixar disponível para vocês, né? Que vale nota. E a aula do dia 19, avaliação de grau B. E a aula 20, avaliação de grau C, né? Então, vocês viram ali que eu já lancei as notas de grau A, assim, de uma forma extremamente impressionante. Todo mundo praticamente tirou 10 na prova, né? A única diferença que ficou de nota foi da primeira atividade, onde eu fiz, né, de forma presencial ali, que a gente fez em sala de aula, né? Então, teve algumas provas bastante peculiares, onde até o número de casas decimais utilizadas e o mesmo número de casas decimais eram iguais, né? Eu fiquei impressionada, assim, com a precisão de alguns. Mas é isso. Não tenho controle. Vocês são adultos, vocês sabem, né? Cada um sabe de si. E sabe que em algum momento, né, o preço vem, né? O preço disso, ele vem, tá? Então, assim, é nítido que foram passadas informações, né? Mas cada um sabe de si dentro desse contexto, tá? Deixa eu só abrir aqui o whiteboard também, que eu vou precisar utilizar ele. E a gente vai, então, para o conteúdo da disciplina. Vou começar a compartilhar. E vamos lá, então. Então, momento de inércia, tá? Nada novo também, tá? Momento de inércia, vocês já tiveram, né? E já tiveram que calcular em algum momento da faculdade de vocês, né? Então, não é um conteúdo novo. E a gente só vai retomar ele aqui e trazer alguns conhecimentos, né? Então, a inércia é associada a uma dificuldade de colocar um corpo parado em movimento de translação. Então, quando esse movimento, né, que o corpo realiza é a rotação, e a dificuldade de colocar o corpo nesse movimento ou de parar até esse movimento que é realizado, né, que está associado, então, com o momento de inércia de um corpo, tá? Sempre em relação a um eixo de rotação, né, o qual é a função de como a massa está distribuída em torno desse eixo, tá? Dentro da engenharia, o momento de inércia ele é empregado na maioria das vezes se referindo, né, ao momento de inércia diária, ou seja, né, o momento estático de segunda ordem. Então, só relembrando aqui vocês, né, que isso vocês já viram, momento de inércia de massa, a gente sabe que o tempo que uma partícula leva para alcançar uma determinada velocidade de rotação é proporcional à massa, né, o peso dela, da partícula e ao quadrado da distância, que é o raio, né, entre o centro da partícula e o eixo que ele vai estar rotacionando, né? Então, o valor R² vezes M
denomina-se o momento de inércia de massa em relação ao eixo de rotação. Então, a inércia vai ser raio, né? Se for aqui por causa da circunferência, a distância ao quadrado vezes a massa. Para um corpo com N partículas, né, não somente uma, a expressão vai ser o somatório de todas elas, tá? Daí faz partícula por partícula e vai somando elas entre si. No caso limite, né, se o número de partículas tende ao infinito, então a gente usa a integral para conseguir resolver ela, né? Então, resolve a integral de r ao quadrado dm, né, uma infinitesimal de massa, com a derivada, então, partindo da massa ao infinito. O momento de inércia de chapas delgadas e homogêneas, né? Então, deseja-se calcular o momento dessa inércia de uma chapa delgada e homogênea em relação a um eixo de rotação, né? A essa chapa. A gente considera que a espessura do corpo é constante, porque ela não vai variar, e igual ao tempo, né? Então, pode escrever que esse infinitesimal de massa, né? Nada mais é do que sendo ρ a massa específica desse material, né? Pelo volume, né? Então, dV por uma partícula do volume ou uma partícula de área, né? Então, basicamente, é o que está aqui. Então, como a massa específica e o tempo, né, são iguais, eles ficam fora aqui da integral, então eu integro a área, né, sendo r ao quadrado dA, né? Então, por isso que a inércia parte desse pressuposto, né? E o I área, né, é o momento de inércia dessa área, que o termo correto seria chamado de momento estático de segunda ordem da área A em relação ao eixo que está sendo estabelecido, né? Então, a expressão anterior é o único caso no qual se consegue determinar um momento de inércia de massa e de geometrias mais complexas, tá? O momento de inércia diária, que é o mais usado em engenharia, é o momento de inércia diária ou simplesmente momento de inércia, tá? Que pode ser definido de acordo com a figura, né? Então, eu tenho um momento de inércia de um infinitesimal de área, né, em relação sempre aos meus eixos XY. Por isso que eu tenho ele derivado em X e derivado em Y, tá? E o momento de inércia do elemento dA em relação ao eixo Z, também chamado, né, de momento de inércia polar, acredito que vocês lembrem disso, né? Momento de inércia polar, ele é definido também pela derivada dele no plano em Z, tá? Logo, os momentos de inércia resultam, então, né, em Ix, a integral da área, sendo y ao quadrado dA, e y x ao quadrado dA, e o, que é polar, ou iz, r ao quadrado dA, tá? E a gente demonstra que esses momentos de inércia, Lx, Ly, né, se relacionam com o momento de inércia polar através da relação r ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, fazendo isso, a gente tem que I0 ou IZ é igual a IX mais IY. Tá? A unidade do momento de inércia é L na quarta, né? Ou seja, milímetro na quarta, metro na quarta, centímetro na quarta, né? Então, sempre vão ser valores Lx, Ly e Lo sempre maiores que zero. O raio de giração também é algo já conhecido, né? Onde o raio de giração Rx, Ry e Ro são definidos pelas seguintes expressões. Então, é a inércia dividida pela área raiz dela, né? Daí onde é que vem essa formulação? Ela pode ser aplicada tanto para x, y e para z. Então, é um parâmetro que a gente emprega em cálculos de colunas, ou seja, pilares, tá? Aonde a gente tem uma carga crítica de flambagem, né? E por que a gente aplica isso em pilares esbeltos, a gente pode dizer assim? Porque o raio de giração, ele é primordial para a gente determinar se aquele perfil, seja ele metálico, concreto, né? Enfim, madeira, se ele vai sofrer o processo de flambagem, né? Que é esse processo de deformação na vertical.
O teorema de eixos paralelos, ou seja, o teorema de Steiner, tá? É conhecido sendo o momento de inércia de uma área em relação ao eixo que passa pelo centroide da figura, ou seja, o centroide foi o que a gente calculou na aula passada, né? Pode-se empregar esse teorema para determinar o momento de inércia da área em relação a um outro eixo paralelo ao eixo central, tá? E daí, então, a gente vai ver a figura aqui, né? Onde ser o centroide da área e os eixos x' e y' são os eixos centrais dessa área que passam pelo centroide, né? Então, eu tenho aqui xy, então eu tenho o C, que é o centroide da peça, e eu tenho, né, x', y', e a mesma coisa eu posso ter ele infinitesimal de área, tá? Então, para calcular o momento de inércia dessa área, por exemplo, tá? A gente vai, em relação a x, por exemplo, a gente vai fazer a relação, né, d e x, então a derivada da inércia em x vai ser y' mais o y do centroide, né, o yc, que é o do centroide, elevado ao quadrado dA. Né? Então, eu faço aqui a integral, resolvo a integral, né, e daí vou ter y'. Bom, aqui as regras de integrais eu não vou nem me deter, porque são regras simples, mas a gente sabe, né? Quando tem o coeficiente, passa para frente, soma um menos o outro, né? E ficamos nessas fórmulas aqui finais, tá? Então, aqui ele vai explicando que a integral, né, representa o momento de inércia da área em A em relação ao eixo X, tá? Então, o eixo X está correlacionado ao centroide em Y. A inércia em Y está correlacionada com o centroide em X. E o Z, né, a inércia polar, ela é igual a zero, né, já que o eixo x' ele é central, ou seja, né, x' é igual a zero, logo a expressão ela não tem, é logo direto, né, a área vezes ali a distância que vai estar sendo percorrida. Então, para a gente calcular o momento de áreas compostas, ou seja, né, um perfil I que tem 3 peças, como que a gente faz, tá? De maneira semelhante ao que a gente já fez sobre o centroide, a gente vai calcular as peças separadamente, tá? Trazendo elas para figuras simples, tá? Que a solução é conhecida, e fica mais fácil da gente calcular e depois a gente soma. Então, a inércia em X, por exemplo, tá? Vai ser o somatório de todas as inércias em X, a área, né, daquela peça, vezes a distância que vai estar ali do centroide da peça, menos a distância que ela está do eixo que eu estou analisando, né? Ou seja, para x e para y, a gente vai usar essas duas equações, tá? Então, a inércia em x é a própria inércia em x, que a gente já sabe, uma inércia de uma peça retangular, por exemplo, é BH ao cubo, dividido por 3, né? Mais a área dessa peça, vezes, então, o centroide daquele eixo, daí lembrando, né, que y eu vejo em x e x eu vejo em y, menos a distância que o meio daquela peça está com relação ao eixo, elevado ao quadrado. Aqui tem alguns momentos de inércia para facilitar um pouquinho, né? De fórmulas conhecidas como retângulo, né? Então, em x e y, 1/3 de BH ao cubo, ou em y, olhando, né, o sentido y, 1/3 de B ao cubo vezes H. O triângulo, o círculo, né? Então, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu já fui colocando aqui. Do semicírculo, do quadrante, da elipse, que são basicamente as figuras mais conhecidas. Vou levar esse exemplo aqui para o whiteboard para a gente fazer ele, então, para que vocês depois possam entender como que ele vai ser resolvido. Então, eu vou só levar algumas informações
aqui que eu vou levar depois. Só para sinalizar para vocês que é uma coisa que não é nova, né? A gente já viu, tá? Então, eu vou pegar essa aqui. Essa aqui não vai mudar, não tem problema. Tá? Então, aqui eu tenho um perfil, né, pessoal? Um perfil I, que a primeira peça é essa, a segunda peça é essa aqui, e a terceira peça é essa aqui. Nada novo no além, né? Então, aqui, peça 1, peça 2, peça 3. Então, a primeira situação que a gente calcula, né, é a área da figura 1. Então, a área da figura 1 é 6 vezes 2. A área da figura 2 é 7 vezes 2. A área da figura 3 é 10 vezes 2. Total, 46 centímetros quadrados, tá? Opa, não queria ter mexido aqui. Então, aqui eu coloquei, né? Eu digitei aqui para vocês. Ele acabou pegando aqui os desenhos. Peraí, deixa eu só fazer, só para não ficar aqueles números perdidos ali, eu confundi vocês. Vou pegar esse primeiro. Relembrar, então, né? Como que a gente calcula a... Desmanchou. Vamos diminuir um pouquinho. Tá. Como que a gente calcula, então, o centroide em relação a x, tá? Então, em relação a x, eu acho que para ficar mais fácil vocês, eu vou colocar aqui. Esse aqui é a área 1, tá? Área 1, 12 centímetros quadrados, vezes 5. Daí, tem que talvez lembrar um pouquinho, né? Da onde vem o 5, então. Vou pegar aqui de outra cor, deixa eu trocar de cor. Vou pegar um vermelho. Ó. Da onde que vem? Daí, o que se eu estou olhando para x, ele tem que estar na distância de y, né? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. A distância vai ser x1, que vai ser o quê? Ó, 5. De onde é que vem o 5? Tá? O 5 vai ser 6 dividido por 2, mais... Ó, se aqui tem 2 e aqui tem 4, mais 2. Né? Que é a distância que ele tá, porque eu tenho que contabilizar essa distânciazinha aqui, que é 2, tá? Aqui eu fiz errado, ó. Só para não deixar bem pertinho do eixo, ó. É aqui no caso. Deixa eu ver aqui. É que eu puxei para lá, mas ali é a cota. É aqui, ó. Aqui é x1, né? Aqui, 14 é a área 2. O 5 vai ser
x2 vai ser 2 dividido por 2, mais 4, né? Então, 2 dividido por 2 é 1, com mais 4 que eu tenho aqui, vai dar o 5. Aqui é a área 3. E aqui, né, é o x3. Que também vai dar 5. Que vai ser 10 dividido por 2. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Né? Então, não precisa acrescentar nada, porque ele já está colado no eixo Y. Dividido pelo somatório das áreas. Né? Então, deu 5 centímetros quadrados. Agora, Y, né? Vamos lá. Y12 é a área 1, tá? 14 é a área 2, vou facilitar a vida. E 20 é a área 3. Agora, a distância que está x1. X1 está a distância de metade da peça até o eixo. X1. Então, x1 vai ser 2 dividido por 2, mais 7, mais 2. Então, 2 dividido por 2, mais 7 e mais 2. 2 dividido por 2, 1. Com mais 2, 3. Com mais 7, 10. Agora, x2 é a metade até ali. Então, vai ser 7 dividido por 2 mais 2. 7 dividido por 2 mais 2. E, por fim, x3 vai ser 2 dividido por 2. Tá? Então, relembrando basicamente o que a gente viu na aula passada. Eu vou trazer para cá para ir fazendo aos poucos, para mostrar para vocês. Vou pegar aqui o Ix. E depois o Y. Então, aqui, antes desse aqui, vamos pegar a fórmula.
tá? Então, para calcular a inércia em x, vai ser a inércia da peça, ou seja, né? Qual que é a inércia da peça em x do retângulo? BH ao cubo dividido por 3, né? Então, ó, 1/3 vezes a base. Deixa eu pegar, eu vou colocar aqui o desenho de novo, só para facilitar a vida. Ó, a base, olhando, né, no sentido x, a base é 6, a altura é 2 ao cubo, mais. Então, essa parte aqui é a inércia. Base vezes altura ao cubo dividido por 3. 12 é a área. E aqui é o YC que a gente acabou de achar. Voltou aqui. Aqui é o YC que a gente acabou de achar, menos a distância da primeira peça que está ao eixo X, né? Está 10 ao quadrado. Então, essa parte aqui refere-se, né, a essa equação. Agora, a segunda peça, que está em amarelinho. A base é 2, a altura é 7, mais 14, que é a área, vezes 4,71 menos 5,5 ao quadrado. Mais a terceira peça tem de base 10, a altura 2 ao cubo, dividido por 3. Mais a área vezes 4,71 menos 1. Então, eu tenho aqui a inércia em x sendo 891,16 centímetros quadrados. Agora, y, tá? Vou só fazer um negócio aqui, vou botar por cima. E vou colocar branco. Só para colocar aqui a fórmula. Aqui dentro, tá? Só para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Mas vou botar aqui um pouquinho diferente. Né? Então, vou recortar aqui o Y. E agora sim vou. Daí aqui é a mesma coisa, ó. Agora, quando eu olho em Y, né? Em Y muda. Agora, a base é elevada ao cubo vezes h dividido por 3. Então, aqui é a inércia em Y. 12 é a área. E agora é 5 menos 5 ao quadrado, né? Por quê? Porque o XC do centroide em X, deu 5 menos a distância que ele está do eixo Y, né? Aqui é a segunda peça, né? 1/3 de 2 ao cubo vezes 7, a área, 5 menos 5 ao quadrado. A terceira peça também, tá? Chegando, então, numa
inércia em Y de 829,34 centímetros quadrados. E a inércia polar, então, vai ser a soma de X e Y. Então, soma X e Y, né? E aqui ficou só, esqueci de botar a unidade. Centímetros na quarta. Né? Então, vejam como é bem simples de calcular, né? Só não se perder na hora de montar. E o raio de giração, né? Deixa eu botar assim aqui, ó. Ó, o raio de giração é a inércia, que a gente acabou de calcular em x, dividido pela área, ou seja, raiz quadrada de 891,16 dividido por 46, o raio de giração em y e o raio de giração em z. Né? Então, vejam que simples que é fazer esses cálculos, tá? Então, é só uma questão de ir fazendo pecinha por pecinha e não se perder, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse exemplo? Vou aguardar os próximos ainda. É sempre assim, né, Matheus? Os próximos, vamos aguardar os próximos. O primeiro dá uma assustada aqui, para ser sincero. Mas eu vou ver o próximo aí. Agora o próximo a gente vai fazer bem do zero. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? Só vou abrir aqui as anotações que eu fiz no celular. Só para facilitar um pouquinho a nossa vida aqui. Deixa eu só pegar. Aqui. Deixa eu virar aqui para eu poder enxergar. Vamos lá. Então, vamos fazer o próximo, tá? Deixa eu traçar aqui uma linha. Tá. Separar. E vamos ver aqui o próximo, então. Temos dois, né, para vocês treinarem. Para fazer a lista que eu vou deixar disponível para vocês. Que vale nota. Então, vamos lá, ó. Determinar o momento de inércia, né, da figura abaixo, compensando os valores de área. Esse é mais simples. Até esse aqui, se vocês olharem, né, que a gente resolveu, ó. É o mesmo, ó. O mesmo que a gente tinha feito ali em aula, ó. O CG e tal, né? Tudo bonitinho ali. A gente tinha achado isso. Mas vamos fazer de novo, né? Vamos fazer ele de novo, então. Mas eu já poderia calcular direto a inércia, né? Se eu fosse... Então, vamos só dividir aqui, né? Ó. Área 1. Área 2. Vocês desenham bem perfeitinho, tá? Mas área 3. 1, 2 e 3. Então, vamos lá. A área 1 vai ser 70 vezes 8, ou seja, 560 milímetros quadrados, né? A área 2 vai ser 8 vezes 97, ou seja, 77 milímetros quadrados, né? Lembra que a gente desconta do 110, desconta 5, desconta 8, sobra 97.
E a área 3 vai ser 5 vezes 350 milímetros quadrados. O total, para facilitar a nossa vida, né? 16,86 milímetros quadrados. Agora, então, nós vamos fazer o centroide em X e o daqui do ladinho, centroide em Y. Então, XC vai ser o quê? A distância, a área, né, vou começar aqui pela área, a área vezes a distância que ele está. A distância que ele está é 70, ó, vamos botar aqui. X1, né? 70 dividido por 2. 70 dividido por 2, mais a segunda área, que é 776, vezes x2. Que vai ser 8 dividido por 2, mais 31. Mais a área 350 vezes x3, né? Que vai ser a mesma coisa que x1. Que é 70 dividido por 2. Tudo isso é dividido pelo total, 16,86. Isso vai dar um valor de 35. Deixa eu fazer aqui o sinal aqui de divisão. Opa, errei. Pode ter só até aqui. Tá? Ai. E agora, em Y, vai ser 560 vezes x1 8 dividido por 2, mais 97 mais 5. Mais a segunda área, né? 776 vezes x2, que vai ser 97 dividido por 2 mais 5, mais 350 vezes 5 dividido por 2. Tudo isso dividido por 16,86.
Isso vai dar o que a gente já tinha achado na aula passada. 60,35 milímetros ao quadrado. Então, aqui, né? X3 é só a metadinha. Né? X3. Perfeito. Agora, nós vamos calcular, então, a inércia em X e em Y, somar elas para achar a polar e calcular ali o raio de giração. Então, vamos ver se ele pede o raio de giração, ou só pede o momento de inércia. Mas vamos calcular o raio de giração também. Essa da figura, determina os momentos de inércia da seção. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Pegar a fórmula. Tá aqui na aula. Trazer ela de volta para cá. Então, vamos lá. Fazer uma por uma. E X vai ser... Então, falando da primeira peça, né? Falando da primeira peça... Ó, a primeira peça, ela tem 70 de base e 8 de altura. Então, vamos lá. 70 vezes 8 elevado ao cubo, dividido por 3. Né? Calculei aqui a inércia. Mais a área, 560, vezes o YC, que é 60 vezes 35, menos esse Y aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou colocar ele aqui, né? Só para não dar confusão, vocês não acharem confuso, né? Então, esse aqui é o da primeira peça. Agora eu vou fazer o da segunda e vou fazer o da terceira, tá? Vou somando tudo, né? Porque é somatório. Então, vou fazer até de outra cor para vocês verem que agora é a segunda peça. Agora, a minha base agora é 8 vezes 97 ao cubo, dividido por 3, né? A área 2 é 776, vezes 60,35, menos... Vou copiar ali. Menos 97 dividido por 2, mais 5, elevado ao quadrado. Então, ó, tudo isso aqui é a área 2. Tudo isso aqui
é a área 1. E por fim, né, mais... deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Vermelho. Mais. Agora, a última área. A base é 70 vezes 5 ao cubo, dividido por 3. Mais a área, que é 350, vezes 60/35, menos 5 dividido por 2, elevado ao quadrado. Então, área 3. Chegando num valor final, aí depois vocês, quem está calculando aí confirma para mim, de yx de 48,23,384,33 milímetros na quarta. Agora, faz a mesma coisa para y, tá? Para y, tá? Para y vai ser basicamente quase tudo igual, né? Só que daí vai mudar agora a base e o XC, né? O centroide em X. Então, vamos lá. E y vai ser igual agora a base. Agora a base, que é o cubo. 70 ao cubo vezes 8 dividido por 3 mais a área, que é 560 vezes, agora é 35 menos... Vou arrumar aqui. 35 menos o YC, que é o próprio 35, né? Que é 70. Vou botar bem ali para vocês verem como a gente fez. 70 dividido por 2 ao quadrado. Ó. 70 dividido por 2. Depois vai ser 8 dividido por 2 mais 31. Depois 70 dividido por 2 novamente. Agora a área 2. 8 ao cubo vezes 97 dividido por 3. Mais a área, que é 776 vezes 35 menos... Deixa eu pegar ali a informação. 8 dividido por 2 mais 31. Oito dividido por 2 mais 31, tudo isso elevado ao quadrado. E a última área,
vai ser igual à primeira ali, né? Bem parecida. 70 ao cubo vezes 5, dividido por 3, mais a área, que agora é 350, vezes 35 menos 70, dividido por 2, elevado ao quadrado. Isso dá um valor de 15,04574 milímetros a quarta. Somando as duas, né? E 0 é igual a ix mais iy 63 x7 958 33 milímetros na quarta. Tá? Então, soma 48 com 15, ali vai dar o 63. Agora, o raio de giração, deixa eu pegar aqui a fórmula só para facilitar a minha vida. Não peguei todas as. Eu digitei, né? Assim. Não perder muito tempo. Eu não deixo nenhum pedacinho para trás. E daí, então, o raio de giração para x e para y e para z vai ser Rx vai ser raiz de 48,23,384,33 dividido pela área, tá? E daí aqui sempre pela área total, tá? 16,86. Então, raiz e divisão. Isso vai dar 53,49 milímetros. Em Y, RY vai ser 15,04754 dividido por 16,86. A raiz, a divisão, vai dar 29,87 milímetros. E o RO, né, ou RZ, vai ser 63,279,5833 dividido por 16,86. Raiz, divisão de
6126 milímetros. Então, basicamente aqui, né, a gente calcula a área, calcula o centroide em X, calcula o centroide em Y. Aqui acabou andando um pouquinho a minha peça. Aqui. A inércia em X, que é o somatório de todas as peças, e calcula a inércia em Y. Depois calcula o raio de giração. Dúvidas, perguntas com relação a esse exemplo? Sim, não, talvez. Nada? Quem cala consente? Perfeito. E agora a segunda peça, né? Mostrar para vocês. Quando eu tenho uma situação de peça vazada. Vocês vão ver que não é muito diferente disso aqui. Eu só preciso, né? A vazada eu preciso diminuir, né? Então, área 1 vai ser, né? 16 vezes 11, 176 centímetros quadrados. E a área 2 vai ser 8 vezes 5, 40 centímetros quadrados. E o total é a soma das duas, 136 centímetros quadrados. Então, da onde vem? A área 1 é a área toda, então 3 mais 5 mais 3 é 11. 4 mais 8 mais 4 é 16. Então, 16 vezes 11, 176. A segunda área é a área interna, né? Vai ser 5 vezes 8. Agora, nós vamos achar XC da figura, né? Então, é a área 176 vezes... Deixa eu só ver aqui. Traçando, né, o plano cartesiano aqui, que ele está rente, né, a X e a Y, vai ser o quê? Vai ser 11 dividido por 2, né? 11 dividido por 2. Menos a área. A área interna, né? Então, como é vazada, eu preciso descontar. Vezes, aqui vai ser 5 dividido por 2. Né, ó, 5 dividido por 2 mais 3. Dividido pela área total, que é 136. Isso dá um valor de 5,5 centímetros quadrados. Agora, YC vai ser a área 176. Então, só desenhando aqui, né? Que eu não desenhei, mas aqui é a peça, tá no meio, e essa aqui é a outra, né? Então, seria aqui o X1 e aqui o X2. Agora, a peça no meio.
aqui o meio vai ser y1, que também vai ser aqui o meio dela, y2, né? Então, a gente bota aqui os valores, vocês vão perceber. Então, aqui vai ser 16 dividido por 2, né? Que é o total, 16 dividido por 2. Agora, menos 40, que é a área, vezes a distância. 8 dividido por 2, mais 4. Tudo isso dividido pela área de 136 vai dar um valor de 8 centímetros quadrados. Vocês vão copiando aí, eu só vou aqui na minha cozinha, só pegar um copo de água. Já volto aqui. Continuando aqui, tá? Agora nós vamos para inércia em X. Eu vou só aproveitar e vou a fórmula aqui. Já está aqui, né? Grande igual. Então, vamos lá. Olhando, então, para a peça como um todo, né? E X vai ser a base dela, que é 11 ao cubo, vezes, né? A altura, que é 16, dividido por 3, mais a área, 176, vezes o YC, que a gente acabou. Ai, peraí. O YC que a gente acabou de calcular, que é 8 menos 5 dividido por 2 mais 3 elevado ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar 8 menos 8 vai dar 0. Menos, porque é uma área vazada, então não é uma soma, menos a base é 5 ao cubo vezes a altura, que é 8, também dividido por 3, mais a área, que é 40, vezes 8
menos... Eu errei, perdão. Aqui é 11 dividido por 2, e aqui sim. 5 dividido por 2, mais 3. Elevado ao quadrado. Tudo isso vai dar 14.301,33 centímetros na quarta. Agora, em Y, contrário, tá? Mas segue a mesma linha de raciocínio. Agora, olhando somente para a peça pequenininha, né? Olhando para a peça pequenininha, não. Olhando para o eixo, né? Vamos lá. Agora mudou a base. Na verdade, aqui eu troquei, ó. Aqui eu fiz para Y. Aqui eu troquei a base, ó. Que é base vezes a altura. Desculpa, pessoal, aqui, ó. Aqui que é o cubo. Primeiro o X aqui que é o cubo. Depois esse aqui é o cubo. Daí tá certo. Agora em Y, que é o ohms, é o cubo, né? Porque a distância que eu tenho de base em Y é... aqui. Agora é 11 ao cubo vezes 16 dividido por 3, né? Então é a base ao cubo vezes a altura, mais 176 aqui, 176 vezes XC 5,5 menos... Eu fiz um e escrevi o outro. Aqui é 16,2. 16,2. E aqui sim vai ser o dividido por 2 mais 4. YC menos C. 16 por 2. 8 dividido por 2 mais 4. Porque daí 8 dividido por 2 é 4, mais 4 dá 8. 8 menos 2 dá 0. 16 dividido por 2 dá 8. 8 menos 2 dá 0. Tá, agora tá certo, senão não ia fechar os cálculos se vocês fossem tentar calcular. Então, deixa eu só ver para eu não ficar pegando valores errados. 11 é a base, vezes 16, que é a altura, 176. Agora é o 5,5 menos 11 dividido por 2 ao quadrado, menos. Agora, a base, que é 5, vezes a altura, que é 8, dividido por 3, mais 40 vezes 5,5 menos 5 dividido por 2 mais 3 ao quadrado. Agora sim, a base, a altura, a área, o YC menos o XC menos o X. É isso aí.
Isso vai dar 33 centímetros na quarta. Aqui e aqui. Então, quando eu tenho peça vazada, eu tenho que fazer menos, tá? Tanto para o centroide quanto para o momento de inércia. E o Y0, né? Vai ser a soma dos dois. Então, o Y, ó, vai ser o YX, o Y. Então, vai ser 21.202,66 centímetros na quarta. Eu somei, né? 14.301,33, 6.901,33. E agora o raio, eu vou copiar a fórmula. O Rx vai ser raiz de 14.301,33 dividido pela área total, 136. Raiz, divisão, 10,25 centímetros. O RY vai ser 6901,33 dividido por 136 e a raiz dele. RO vai ser 21.202,66 dividido por 136. Então, qual que é a diferença entre esse e esse que a gente fez, né? Aqui, eu divido as peças e somo elas o tempo todo, né? E nesse exemplo aqui, por ter peças vazadas, eu tenho que cuidar sempre de fazer a subtração, certo? Bora lá. Dúvidas, perguntas, questionamentos com relação ao exemplo? Nada, pessoal? Tudo certo? Matheus, vamos ver. O que representa na prática o raio de giração? Quando tu for lá para a disciplina de concreto armado 2, principalmente você vai ver sobre esse raio de giração, o quanto é importante eu entender a relação do momento de inércia que eu tenho com a deformação que eu tenho dos meus elementos estruturais, né? Então, o raio de giração é dizer qual é a possibilidade desse, vamos pensar num pilar, desse pilar rotacionar entre ele e causar flambagem, tá? Então, por isso que a gente sempre calcula o raio de giração, porque ele vai ser um parâmetro limitador depois para um dimensionamento, tá? Para um dimensionamento de uma estrutura, seja ela metálica, seja ela madeira, seja ela até de polipropileno, a gente precisa ter noção desse
sempre do momento de inércia da peça, o centroide dela é importante, por causa desse raio de giração que pode acontecer. Sim, se aplica em pilares e vigas também. Em vigas, a gente aplica na situação de giração, de rotação da viga, principalmente quando ela está engastada numa marquise, que ela tende a rotacionar esse elemento. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, recapitulando, né? Eu vou deixar mais uma lista para vocês realizar. Já deixei a lista da semana passada, né? Que era a da aula. Até vou ver aqui se eu coloquei a entrega só para ver se eu não me perdi. Entrega da lista, né? De atividades. 7 pessoas já enviaram, de 31 participantes. Mel, de 31 participantes. E vou deixar mais uma lista, então, na aula de número 18, tá? Vou fazer ela, que vai ser com relação a essa parte do momento de inércia. E aí, a prova de grau B contempla, né, todo o conteúdo visto do grau A para cá, né? Teoricamente, do grau A, que seria lá da prova, enfim, né? Então, vai ser... deixa eu só pegar aqui, deixa eu só pegar as aulas. Pelo título das aulas, eu já... Basicamente, vai ser centroide, momento de inércia e treliças isostáticas, tá? A lista de treliças eu não botei como valeria, só deixei exercícios, né? Tá, então tem 2 listas, vai ter 2 listas mais a prova. Matheus está digitando. Ok. Tá? Certo, pessoal? Então, estamos encerrando o semestre. Infelizmente, não deu para fazer a ponte de palito de picolé, né? Mas tudo bem. Faz parte de tudo que aconteceu, né? Perto de toda a dinâmica que tem acontecido, tá? A gente se atrasou um pouco no conteúdo. Eu gostaria de ter me aprofundado mais em alguns conceitos com relação à inércia, a centroide e tudo mais. Mas eu vou depois deixar mais alguns materiais de apoio para que vocês possam fazer a leitura posterior, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento aí disponível para vocês. Davi está digitando. Pode falar, Eduardo. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, a nossa avaliação de grau B será constituída, então, por essas 2 listas de exercícios, mais a nossa prova de grau B, isso? Isso. Tá. Muito obrigado. De nada. De peso 5, né? Prova peso 5, as listas 2,5 e 2,5. Paulo colocou, a lista vai ser bom, tudo bem. Acho que o Davi estava digitando, desistiu, não sei. Sim, desisti. Mais alguma dúvida, Davi? Não, por enquanto não. Era aquilo ali mesmo. Tá. É, isso ali. Então é isso, turma, tá? Vamos finalizar aí o semestre, né? Semestre que vem presencial, tá? Então, só para avisar você, o semestre que vem ele vai começar já de formato presencial, vai se manter de formato presencial, tá? Tudo volta à normalidade. As disciplinas que vocês optaram que vão ser online e AD, isso, né? Vai continuar sendo online e AD, mas as presenciais
não vão migrar para esse formato online e vão se manter de forma presencial. Tá? Então, a gente volta a trazer essa normalidade de novo, tá? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Então, a lista eu vou ver se consigo montar ela agora, amanhã, final de semana, tá? Porque eu estava com muitas demandas essa semana, né? Para quem é meu aluno em outras disciplinas, viu que eu ainda não consegui corrigir alguns trabalhos, porque realmente eu estava, tinha muita demanda de coordenação. Calabresa! Tinha muita demanda de coordenação, e daí, então, pretendo finalizar agora o mais breve possível, para estar tudo disponível, né? As notas de grau A, já se preparando para o grau B, e para quem precisar ir para o grau C, vai para o grau C, tá? Então, uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem e-mail, tá? Referente a qualquer dúvida de exercício, enfim. E daí, assim que eu conseguir corrigindo, as notas vão sendo, né, liberadas, tá? Ô, Débora, Oi. consultei ali agora as notas. Tu não avaliou a atividade do FTU, né? Eu não tenho nota, pelo menos, ali. O que eu fiz? É muito complicado, é muito demorado para mim entrar dentro do exercício, ir lá, daí abre uma outra janela, abre tipo 3 janelas para poder pôr a nota. Então, o que eu fiz? Para poder ser mais rápido, eu fui colocando a nota direto na minha planilha, tá? Então, basicamente, quem entregou tá certo, né? Tipo, tá. É aquela coisa assim, não vai fugir muito. Então, eu corrigi já para colocar no grau A, tá? Tá lá no grau A. Então, o grau A é aquela atividade que a gente fez em sala de aula, mais o F2, mais a prova, tá? Daí, então, a média daquilo ali, né? Com os pesos relativos, deu-se a nota de grau A, tá? Eu só não coloquei lá no sistema porque, tipo, trava muito, assim, tem que estar abrindo 3 janelas para lançar a nota, e isso acaba sendo mais chato. Para, mana. Isso acaba sendo mais chato, me demanda muito, sabe? Daí trava, então eu preferi pôr direto na minha planilha, que era mais rápido. Não, minha cachorra tá aqui, ó, só Então, pra você estar chata, ó. então, aquela nota que tá ali é a nota já do grau A, então, praticamente. É a Sim, final? a nota que está no sistema é a nota do grau A, tá? Já é a soma, considerando ali as 3 notas, tá? Ah, ok. Eu não gosto de compartilhar a minha planilha de avaliações, porque acaba, tipo, é ruim assim, porque tu acaba deixando o nome do coleguinha exposto, né? Então eu prefiro não fazer. Mas o que eu posso, talvez, disponibilizar depois ela no final, tá? Pelo código. Daí dá para vocês terem noção dos pesos. Mas o primeiro trabalho teve peso 3 e o trabalho do F2 teve peso 2. Agora, e a prova peso 5, né? Agora, o grau B vai ser 5, 2,5 e 2,5, né? Então, elas acabam não tendo a necessidade de ter pesos distintos, tá? E como tem muita gente, assim, que também não fez e tal, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa, eu preciso entrar em contato, então, algumas notas estão ainda meio em aberto, assim. Tá, outra pergunta. A prova, em que modalidade tu vai fazer? Tu vai abrir naquele dia ali por um determinado tempo ou vai deixar aberto alguns dias? Eu preciso ver o cronograma. Deixa eu ver aqui. Provavelmente eu vou abrir a prova, eu vou tentar abrir a prova antes do dia 4, tá? Mas eu acho que eu vou deixar até domingo no máximo, porque eu preciso corrigir para quem já for para grau C, tá? Então, de 4 a 7.
Ah, tá. Eu- Beleza. O melhor que eu consigo fazer, assim. Se eu conseguir preparar ela antes, eu já libero ela antes. Eu tenho esses planos de preparar essas provas e disponibilizar elas o mais rápido possível. Só que, às vezes, acontecem imprevistos, né? E daí não sai muito como planejado, mas vou tentar fazer. Mas Daí, o assim que prazo tiver final vai ser disponível. domingo. Sim, para assinar o domingo. Daí, na segunda, eu olho já para poder lançar do grau C. Lançar o grau C, né? Para quem for Certo. precisar. Tá bom, obrigado. Tá bom, gente? Então tá. Parar a gravação, né? Para eu depois disponibilizar a gravação também.